Os irmãos encontraram, segundo as Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Se alguém puder pegar uma água para mim, eu agradeço, viu? Amém? Deixa eu ler então a palavra de Deus, apenas um versículo. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Amém? Aleluia! Podem estar conhecendo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, esse texto da Bíblia é um dos textos muito usado para congressos, para grandes eventos, para temas de trabalhos de libertação, para outros temas de festividade ligado a departamentos. Mas hoje me deu vontade no coração de falar sobre esta palavra. O histórico ou o contexto desta palavra que nós estaremos ministrando nos remete lá ao momento específico em que Salomão, filho de Davi, estava recebendo uma promessa de Deus para o futuro do reinado dele na terra. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que após a edificação, louvado seja Deus, da casa, a Bíblia diz que houve grandes manifestação de Deus ali no meio da casa de Deus, inclusive com fumaça, com manifestação de Deus no dia em que Salomão construiu o templo de Salomão, o verdadeiro, que foi construído lá em Israel. E quando ele construiu, louvado seja Deus, Deus passou a fazer algumas recomendações a Salomão. Preste bastante atenção nessa palavra, vou ser breve e vou ser rápido. Deus fez algumas recomendações a Salomão. E começando a falar sobre a questão da fidelidade. Irmãos, a palavra fidelidade, ela é uma palavra que ela entra no profundo da nossa alma. Porque ser fiel é diferente de ser próximo, de ser companheiro, de ser vizinho, de ser apenas amigo. Vai muito mais além disso. Ter fidelidade é ter um vínculo de um concerto ligado de forma que não pode ser quebrado. Louvado seja Deus. A fidelidade, ela se liga a uma aliança que não pode ser cortada, mas tem que ser continuada e sem retroceder. Louvado seja Deus. Semelhante quando o povo de Israel estava na beira ali do rio ou do mar, melhor, para atravessar, que de um lado tinha montanha, de outro tinha montanha, à frente tinha o mar e atrás vinha o Egito, e eles não tinham como voltar e nem como ir para o outro lado, a não ser encarar o mar. Louvado seja Deus. Fidelidade é algo parecido com isso. Eu coloquei na minha cabeça que, independentemente dos obstáculos que venham surgir diante de mim, eu não vou desistir dos meus sonhos, eu não vou desistir dos meus projetos, porque eu tenho fidelidade àquele que me confiou esta oportunidade. E isto é coisa de Deus, fidelidade. E aqui a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus estava trazendo uma palavra a Salomão, filho de Davi. Mas quem era Salomão? Salomão era um homem simples, comum, como qualquer uma outra pessoa. Não tinha sabedoria além do normal e não tinha graça de Deus para administrar como Deus queria. Mas Deus estava dando a ele recomendações e dizendo: olha, se o meu povo, que se chama de meu povo, e tem o meu nome no seu coração,
oração. Louvado seja Deus. Se vier a pecar, porque ninguém está livre de pecar. É o que Deus está dizendo. Primeiro é que se vier a pecar. Por que se vier a pecar? Porque Deus já diz isso a Salomão, irmãos. Porque Deus já traz essa palavra a Salomão, dizendo: olha, Salomão, se vier a pecar, ou seja, cometer delitos que venham ser profundos ou não, mas que venham trazer gravidade entre a minha relação e o povo, então o povo vai precisar tomar uma outra atitude. E com essa atitude, louvado seja Deus, ele diz então: olha, então eles vão ter que se arrepender. Porque pecar é do ser humano, irmãos. Ninguém é perfeito. Às vezes alguém olha para o pecado da outra pessoa. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para você hoje aqui. Às vezes alguém olha para o pecado da outra pessoa e diz assim: olha, mas fulano erra muito nisso, e o outro fulano erra muito naquilo. Por que fulano erra nisso e erra naquilo? Eu acho tanto isto quanto aquilo tão simples de não pecar. Por que esta pessoa peca nisto, essa pessoa e a outra naquilo também? E aí ela aponta aquela pessoa naquilo e naquilo, mas ela se esquece que ela não peca naquilo e nem naquilo, mas ela tem outro pecado que ela comete, que é diferente daquele e daquele, mas é pecado também. Não é diferente. E aí então Deus, o que Deus está dizendo para o povo naquele momento: olha, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, chama-se povo de Deus, diz assim: eu sou o povo de Deus, eu sou a igreja do Senhor, eu faço parte desse povo que espera Jesus voltar das alturas para buscar a sua igreja. Então eu sou o povo do Senhor, eu sou a igreja de Deus, eu sou o povo que o Senhor me constituiu como herança sua. Eu sou o seu povo, e então me chamo de povo de Deus e chamo-me de povo do Senhor. Então automaticamente sou herança de Deus e me chamo pelo nome do Senhor, porque digo que sou o povo de Deus. Aí ele diz: então, se este povo vir a pecar, eles precisam se humilhar, eles precisam se arrepender, porque enquanto não houver arrependimento, não haverá perdão. Preste bastante atenção nessa parte. Quem diz essas palavras é o próprio Deus a Salomão, e o próprio Jesus também disse lá no Novo Testamento, louvado seja Deus: é necessário que haja arrependimento. Se não houver arrependimento, a Bíblia diz que não há como Deus perdoar. Alguém já disse uma certa vez: mas qual é o pecado que Deus não perdoa? É aquele que a gente não se arrepende. Se a gente não se arrepender, Deus não tem como perdoar. Mas quando a gente se arrepende, a Bíblia diz que Deus tem um coração que ele se move, ele se enche de misericórdia e perdoa. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que ele é o Deus de amor, embora seja também fogo consumidor. A Bíblia diz também que ele também tem a possibilidade de levantar a sua mão para condenar, assim também como levanta a mão para perdoar. E aqui, quando Deus estava falando com Salomão, louvado seja Deus, ele estava dizendo assim: olha, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, louvado seja Deus. Olha, irmãos, tem pessoas que entram dia, sai dias, entra noite, sai noite, e ele não consegue conversar com Deus através da oração. Pastor, mas é necessário orar? Basta eu conversar aqui com Deus de vez em quando na minha mente.
também é uma oração, também é uma forma de se expressar e conversar com Deus. Mas além de orar, a Bíblia diz também aqui, que além de orar, ele tem que buscar a face do Senhor. Mas qual é a diferença de orar e buscar a face do Senhor? Louvado seja Deus. Ora, irmãos, tem algumas orações que são feitas, que é só a oração, a famosa oração Pai de Santo, que só pede, só pede. Não diz nada para Deus, não agradece nem porque ele almoçou naquele dia. Não diz nem assim: Senhor, muito obrigado pela refeição de hoje. Ele fica colocando no coração dele que é como se fosse assim: Deus me deu porque Ele é Pai e é obrigado a me dar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Ele é Pai, mas Ele não é obrigado a te enganar nada, não é obrigado a te dar nada. Ele precisa ouvir você buscar a face dele como Pai, e receber dele a oração como Pai, e assim anunciar Ele que é Filho, e conversar de Filho para Pai, para que o Pai responda a sua oração. É uma necessidade que o Filho trate o Pai como tal. Você já viu na televisão por aí alguém diz assim: o cara lá de cima, já escutou, já? O cara lá de cima, o cara lá de cima. Irmão, tinha que ter vergonha na cara uma pessoa dessa. Chama Deus de cara. Lá no Novo Testamento diz a oração que nós devemos nos aproximar de Deus com temor e tremor. Dentro do temor tem que haver tremor, e o tremor é de respeito ao Senhor, é de reverência ao Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que Ele não gosta de desrespeito, não. Ele não gosta de ser maltratado, desrespeitado. Ele é um Deus sério, justo, correto, e Ele olha pelo que respeita a sua face. Ele ama o respeito. Meu Senhor, meu Deus, excelso e soberano é o teu nome, e maior é o Senhor. Quem é na terra que pode ser igual ao Senhor? Quem é na terra que pode ser semelhante ao Senhor? Louvado seja Deus. Quem é na terra que pode ter a graça, a misericórdia, a paciência, a compreensão, a onisciência, o poder, a destreza, a misericórdia, a direção, aquilo que os homens não têm? Tudo isto e muito mais Ele possui e tem de sobra para dar. Aí alguém diz assim: mas eu quero buscar a Deus, mas eu não preciso fazer tudo isso, eu não preciso me curvar, eu posso tratar a Deus de qualquer maneira. Eu não sei, irmãos. Quando eu vou orar no banheiro, às vezes, um dia eu resolvi orar no banheiro, que eu oro às vezes, vou tomar banho e resolvo orar antes de tomar um banho. E um dia eu resolvi tomar banho e tinha tirado a camisa. Quando eu tirei a camisa, que eu comecei a orar, eu senti uma vergonha muito grande. E eu fui lá, vesti a camisa e fui me apresentar a Deus na oração. Você sabe por quê? É porque tem que ter reverência a Deus. Deus não é um ser qualquer. Deus é um Deus todo-poderoso. Tem pessoas que não têm respeito algum por Deus, mas ele vai no tribunal. Quando chega na porta do tribunal, se ele apresenta-se sem camisa ou somente de bermuda, aí o moço que está lá na porta diz assim: aqui você não pode ver um juiz, que é um ser humano qualquer, de sandália ou sem camisa. Vá se vestir e volte para falar com o juiz. E este juiz é um ser humano qualquer, que passou no concurso público
e tornou-se um juiz, mas não deixa de ser um ser humano qualquer. É uma autoridade. E as pessoas às vezes são obrigadas a respeitar essa autoridade, mas não querem respeitar a autoridade divina, eterna e do Todo-Poderoso. Então Deus está dizendo para nós nessa noite: se a gente pecar, se a gente vir a cometer erros, a gente precisa se humilhar, a gente precisa buscar a face dele, para que assim, louvado seja Deus, ele venha perdoar o nosso pecado, e a partir deste momento ele possa sarar a nossa ferida, o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia e o que estivermos passando. Deus, ele gosta e ele ama filhos amorosos. Quem tem filhos aí? Quem tem? Quem de vocês gosta de filho rebelde? Quem gosta? Quem acha bom aquele filho ignorante, que quando o pai fala uma coisa, ele replica 3 vezes, dando uma palavra daquela grossa? A vontade que dá não é a vontade que dá é essa, na verdade. E vou dizer uma coisa para você: se você sentir vontade, e a vontade for maior que o seu desejo de ficar parado, vá à frente. Deixe passar batido, não. Depois já vai te peço perdão. O pastor está ensinando a bater? Não, estou ensinando a corrigir. Correção diferente de bater. Correção é para santificação. Correção é para salvação. Correção é para melhoria. Correção é para abençoar e não para amaldiçoar. Correção é para enriquecer e não empobrecer. Correção é para trazer o conhecimento, a verdade que muitas vezes a pessoa ainda não tem. Aí é que chega a correção. Você sabia que Deus bate aí, daí, aqui, em todos nós? Você sabia que a gente leva uma taca de vez em quando de Jeová? Não? Quem sabia que Jeová bate até hoje? Até hoje. Quem sabia? Quem sabia que ele bate até hoje? Ah, não bate não. Nunca vi Deus com o chicote me batendo. Ah, não. Eu já vi uma que ela fez umas coisas horríveis e Jeová botou um câncer nela, e aí ela mudou totalmente. Um dia eu fui fazer uma visita, ela era tão grossa, tão má, falava tantas coisas ruins contra ela, contra as pessoas em volta dela. Era uma pessoa tão ruim, uma pessoa tão má. E quando eu fui visitar essa pessoa no hospital, que ela estava no leito de morte, ela mudou, e parecia que não era a mesma pessoa que eu tinha visto lá no passado. Jeová pegou e deu uma taca daquela grande. Os médicos desenganaram, os enfermeiros não queriam chegar perto porque ela fedia já. O mau cheiro estava no estado terminal para a morte. E aí ela se humilhou lá no leito de morte. Lá ela se humilhou. E o que os médicos disseram para ela que não tinha mais jeito, Deus pegou e curou e trouxe ela de volta. Mas primeiro ele deu uma taca nela, para ela aprender que é Ele que tem domínio nos céus e também na terra. Deus é o Senhor para todos sempre. Se a gente vier errar, irmãos, a Bíblia diz lá em João, se a gente vier pecar, a gente tem um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo justo. E diz a palavra de Deus o seguinte, que a gente precisa se chegar a este advogado, que ele intercede ao Pai por misericórdia e perdoa as nossas falhas. Louvado seja Deus. Não adianta eu dizer que eu não peco, porque como ser humano eu vou pecar sim. Algo importante é você não querer continuar no pecado, anunciar o pecado e dizer: eu não quero você, eu te rejeito, eu não te aceito, pecado, porque o melhor da minha vida está por vir, e o que está por vir na minha vida, eu espero que é a minha vida eterna, morando com o Senhor, e eu não toco nada por isso.
bens da terra são passageiros. Eu disse para os irmãos aqui um dia desse atrás que eu não guardo um centavo no banco. Se sobrar dinheiro do pagamento, eu dou um jeito de convidar os irmãos para ir para uma pizzaria e lá a gente estoura o restante. Pastor, mas por que isso? É porque logo a gente vai. Logo a gente vai. Mas eu não quero ir agora não, pastor, não está no teu querer. Isso não depende de ti. Não é a tua vontade. Não é a minha vontade. Essa é uma vontade divina e tem mais. Não é revelada o dia e nem a hora para ninguém. A não ser que no último minuto Jeová disse assim: olha, tu vai descer, igual fez com aquele rei de Israel. Olha, dessa cama que subiste, dela tu não descerá mais, porque nela mesmo tu vai morrer. A não ser que seja anunciado por Deus ali como uma sentença divina. Mas Deus não anuncia isto para nós. Então devemos estar prontos e preparados para o momento do Senhor, porque a Bíblia diz que será como um ladrão de noite. Pastor, mas isto é um arrebatamento? Não, a nossa vida também é como um ladrão de noite. A gente dorme e não sabe se vai acordar, se vai ver a luz do sol, ou se vai brilhar a eternidade diante dos nossos olhos. A última que eu não consigo esquecer de jeito, estou terminando já, faltou um minuto. A última que eu não consigo me esquecer de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, foi um colega meu de trabalho. Trabalhamos 10 anos na mesma empresa. Depois ele veio a se encontrar em Águas Idas, assim como eu estou, e nós nos encontramos. E ele trabalhava fazia trabalhos na internet. E eu pedi para ele cuidar da página da igreja para mim, e eu pagava um valor para ele todo mês. E ele era aquela pessoa atlética, minha esposa conheceu ele, foi lá em casa, almoçou um dia. Ele era muito meu amigo de muitos anos. E ele, quando ele foi almoçar na minha casa, ele separou as comidas que ele podia comer. Porque nem tudo ele podia, porque ele tinha uma saúde muito boa e ele comia alimentos saudáveis somente. Então ele cuidava, fazia academia, cuidava do corpo, cuidava da saúde, era todo saudável. E de repente, de manhã, a gente dormiu, no outro dia amanheceu lá no zap dele, luto. E a gente procura saber o que estava acontecendo, ligamos para os familiares, e a esposa disse: morreu ontem à noite, infarto fulminante, deu em casa, levamos ao hospital. Mas chegou no hospital, ele ainda se despediu de mim, conversou comigo. Depois que ele conversou comigo, ele começou a passar mal. O médico entrou e logo em seguida ele partiu. Infarto fulminante. Eu fiquei devendo para ele e saí um mês atrás do pessoal para poder pagar os familiares para todo mundo. Eu saí atrás para talvez ajudar no velório, porque ele recebia por mês. E eu saí atrás para poder pagar o dinheiro que devia para ele, pagando aos familiares dele. Então a vida é esta. Isso aqui, que se chama igreja, é o tesouro do céu. As riquezas de Deus estão aqui. Fora dessas, não são riquezas. São para esta vida e são passageiras. São para hoje, mas podem não ser para amanhã. Então medite cada um de nós disso. Vamos ficar em pé neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração por alguém que está enfermo aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Tem alguém que está enfermo e quer receber esta oração? O missionário já está vindo aqui. Tem mais alguém que está enfermo e quer receber uma oração nesta noite, em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Amém. Ednilton. Louvado seja Deus. Sua irmã? Está paralisada na cadeira de roda? Só anda pela mão dos outros. Amém. Quem crê que Deus pode fazer um milagre? Aleluia, Jesus.
É o mesmo Deus que falou com Salomão, que conversou com Davi, que conversou com Moisés, que falou com muitos do Novo Testamento, com o apóstolo Paulo, fez milagres. Este mesmo Deus que não muda está aqui presente nessa noite. E Ele pode fazer milagres nessa noite. Louvado seja Deus. Eu vou convidar o pastor Gilberto para fazer esta unção nesta noite. Cadê o nosso óleo da unção? Sumiu. Vai buscar? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Estava aqui, mas subiu. Foi arrebatado antes do tempo. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus Cristo está aqui e quer curar, libertar e quer também salvar. Enquanto o nosso irmão obreiro pastor Lidberg foi buscar o óleo, tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador ou reconciliar nesta noite com Ele? Jesus está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora. Tem alguém em nosso meio que gostaria, pastor, eu quero reconciliar, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador nesta noite? Se tiver alguém, faça um sinalzinho com a sua mão e nós vamos orar por você e Deus vai te dar graças para você caminhar na presença dEle. Tem alguém nesta noite que gostaria de tomar esta decisão, voltar para Jesus, reconciliar, irmãos? É a melhor coisa que nós fazemos. Tudo na vida é importante, mas nada é mais importante do que Jesus em nossas vidas. Deus está precisando de você na seara dEle, na obra dEle. Sabia? Deus está contando com você. E Deus está te chamando nessa noite. Venha, filho meu, enquanto é tempo. Venha, filha minha, enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Pastor Tibério, Deus vai usar ele agora no dom de curar. E nós vamos orar. E Deus vai sarar. Estes pedidos de oração, Deus vai visitar nesta noite. Aonde houver uma enfermidade, Deus vai curar. Porque nós cremos no Deus que nós servimos. Amém? Vamos orar neste momento. Estenda as suas mãos, pastor Tibério. Pode ungir nesta noite. Meu Deus e meu Pai, neste momento, querido Espírito Santo, eu quero entregar, meu Pai, neste momento nas tuas mãos, meu Senhor. Conceda, Espírito Santo, segundo a tua misericórdia. Nesta hora, Jesus, visita aquela pessoa enferma que está naquela cadeira de roda. Meu Deus, essa noite visita, meu Pai. Sara em nome do Senhor Jesus Cristo. Retira, meu Deus, toda a enfermidade, da impossibilidade da locomoção. Lança fora toda a enfermidade que está impedindo aquela mulher de levantar seus pés e caminhar. Eu oro nesta noite e em teu nome, Senhor, eu profetizo e digo àquela mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela vai andar, meu Pai. E eu apresento nesta noite, Espírito Santo, a cada pedido de oração dos teus filhos que vieram à frente para clamar e para pedir, em nome do Senhor. Meu Deus, eu digo esta enfermidade que está tocando o corpo desta filha ou deste filho nesta noite. Sai, 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 enfermidade nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus eu te repreendo, sai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus é que vai curar cada um dos irmãos dessa noite. Muito obrigado. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero nessa noite agradecer. Amém. Vem para cá, Maiara. Maiara é minha filha, né? Os irmãos podem se acertar. Maiara, cadê a Maiara? Vem cá, Maiara. A Maiara, minha filha, e aniversariou